A ciência conhece, já identificou e descreveu 1,5 milhão de espécies, mas a expectativa é de que existam entre 10 e 100 milhões espalhadas por aí. Ainda tem muita coisa para se descobrir e isso é super importante para a conservação, afinal a gente preserva o que conhece. A taxonomia é uma importante área das ciências biológicas que busca conhecer e catalogar, estudar melhor cada espécie. A professora Sara tem estudos nessa área, não é isso, professora? Conta pra gente, quanto a gente conhece da natureza? Em termos de conhecimento real, nós conhecemos em torno de 10% de todas as espécies conhecidas. É bem pouco. É muito pouco. É muito pouco. Para alguns grupos, são grupos maiores, estudados tradicionalmente, como por exemplo mamíferos, o número de... Muito difícil a gente ver novas espécies sendo descritas, com exceção de morcegos e pequenos roedores, mas no meu universo, que eu estudo insetos, então a gente tem espécies novas sendo descritas diariamente de todos os grupos. Aqui na UFG mesmo, na nossa coleção, a gente tem um monte de espécies novas por serem descritas, material novo que a gente tem coletado no Cerrado, e que nós, professores, juntamente com os alunos, estamos trabalhando para dar nome, para divulgar esse material e para tornar essas espécies então conhecidas, que o processo é um pouquinho longo. Nós conhecemos pouco porque existem muitas espécies, né? Nós somos uma espécie, a espécie humana, no universo aí que pode ser de 100 milhões. E porque existem poucas pessoas que trabalham com isso. Aqui nós formamos taxonomistas, mas os taxonomistas, quando formados, têm que assumir posições de trabalho no país. Então, eles vão trabalhar ou em instituições universitárias de ensino superior, ou nas instituições de pesquisa, ou nos museus, que também são poucos no Brasil. Então, isso também vale para o resto do mundo. Então, nós costumamos chamar isso de lacuna linneana, ou uma crise do impedimento taxonômico. Há muito mais espécies descritas do que nossa capacidade de conhecê-las e descrevê-las. A professora Sara trabalha na observação de insetos, mais especificamente estes bem pequenininhos. O material pode tanto ser um material proveniente de coleções, como a gente tem visto aqui, um material que tem já depositado nas coleções, que foi coletado por outros pesquisadores e está hoje guardado e curado nessas coleções, ou a gente pode escolher uma área-alvo, que é uma área que nunca foi estudada, ou que seja uma unidade de conservação que não existem os dados, e fazer os trabalhos de campo. Então a gente vai para o campo, coleta o material com técnicas específicas de coleta, traz esse material para a universidade e como o material é muito pequeno, com auxílio de lupas e microscópios, a gente estuda e identifica esse material. Então ele é feito a posteriori, depois da etapa do campo. Depois que o material vem para a instituição e ele é comparado com o material que já está depositado nas coleções do Brasil e do exterior, se for constatado que é uma espécie nova, aí esse material tem que ser formalmente descrito. Então ele é fotografado, hoje em dia é essencial que se tenha uma fotografia em alta resolução, ele é descrito morfologicamente em detalhes, todas as características do animal. Um exemplar é selecionado para ser depositado em coleção, que é o exemplar que recebe as etiquetas rosinhas, chamado de holótipo, ele vai fixar o nome, e os outros exemplares a gente pode distribuir para as coleções do Brasil e do exterior, dependendo da quantidade de exemplares que vier. Mas isso só tem validade a partir do momento em que o artigo é publicado numa revista internacional ou nacional que tenha abrangência na comunidade. De nada adianta um monte de espécies novas aqui dos armários da UFG se elas não passarem por esse processo de publicação e divulgação dos dados, incluindo fotografias, ilustrações e um exemplar depositado na coleção. Segundo a professora, as maiores coleções de insetos são as do Museu de Londres e do Museu de Paris. Eles têm inclusive material brasileiro, porque historicamente é comum cientistas fazerem pesquisas aqui e levarem o material para outros países. No Brasil, perdemos a maior coleção que tínhamos, no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Temos coleções também aqui na UFG, mas são coleções iniciantes em que nós estamos começando a aportar material do Cerrado e espécies novas descritas aqui das unidades de conservação do Cerrado. Conta mais um pouquinho, professora, dos exemplos que vocês vêm encontrando aqui com pesquisas na UFG. A gente já coletou registros novos de famílias que não tinham conhecimento para a América do Sul, agora a gente conhece. Nós já coletamos famílias que tinham sido dadas como extintas, material que foi descrito em 1910, 1930, que nunca mais foi coletado. Nós estamos coletando agora recentemente. Legal.
temos muitos registros novos de gêneros e inúmeros registros novos de espécies. O que a gente tem feito, aqui trabalhamos em conjunto eu e o professor Wellington, nós mantemos aqui na UFG o material que é do nosso grupo de estudo e o material dos outros grupos a gente está distribuindo para pesquisadores no Brasil inteiro, para a gente tentar publicar esses dados o mais rápido possível. Professor, como no ecossistema, na biologia, tudo está muito conectado, os insetos são essenciais também, né, para esse funcionamento, inclusive para a alimentação humana, né? Isso, nenhum ambiente está em harmonia ou em equilíbrio sem a presença dos insetos e dos artrópodes em geral, porque eles exercem desde papel de detritívoros e associados à matéria em decomposição, isso vale para vários grupos, como agentes polinizadores essenciais para a produção de frutos e até mesmo a produção agrícola. Então, nenhum ambiente está em equilíbrio sem a participação dos insetos. Então, vamos conhecê-los. Vamos conhecê-los. A UFG está aberta a todos, nós temos coleções e exposições anuais aqui. Estudantes de todas as idades são muito bem-vindos. Quem quiser vir, conhecer, aprender como se faz, a UFG está de portas abertas para receber todos vocês.